Então, basicamente, como que um computador aprende? Como que uma máquina consegue aprender? Essa é a pergunta. Então, assim, tem um campo de estudo muito grande que é Machine Learning, ou aprendizado de máquina. E, basicamente, é o seguinte, a máquina aprende representações baseados em dados históricos, em exemplos. Então, ou seja, se eu quero ensinar uma máquina a representar, a descobrir o que é um gato ou um cachorro, eu tenho que necessariamente passar exemplos para essa máquina. Eu tenho que, por exemplo, mostrar imagens de cachorros, mostrar imagem de gatos, e em alguns casos eu tenho que dizer, isso é um cachorro, isso é um gato. Tá? Então, aprendizado supervisionado. Existem N tipos de aprendizado, que isso foi crescendo, né? E tem um aprendizado não supervisionado, onde simplesmente eu entrego as fotos, né, de cachorro, gato, girafa e assim por diante, e eu falo com ele assim, ó, identifique para mim os grupos de animais. E aí ele vai conseguir, a tecnologia vai conseguir criar esses grupos baseados em algumas características não supervisionadas. O que é não supervisionadas? Quer dizer, não houve uma interação do humano para ir lá e falar, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é uma girafa. Tá? Então, a gente espera que ela leia aquela informação, aprenda as representações e ela aprenda a identificar o que é qual. Então, isso basicamente é o que é Machine Learning. Machine Learning já vem sendo pesquisado e já vem sendo usado há muitos anos. Né? Então, quem viveu aí, quem fez mestrado, doutorado nessa área, sabe muito bem quão complexo é a gente tentar ensinar a máquina. Só que isso vem evoluindo muito rápido. Né? Então, a gente já pode entender que existem diversas áreas que usam Machine Learning no nosso dia a dia e que a gente nem se toca que é Machine Learning por trás. Então, basicamente, quando a gente entende as representações dos dados históricos, quando a máquina aprende isso, a gente consegue passar, por exemplo, uma imagem de um gatinho e ela vai falar, isso é um gato. Ou a imagem de um cachorro e ela vai falar, não é um gato. Né? Se ela aprendeu, se a máquina conseguiu entender as representações por trás da imagem de um gato, de um cachorro ou de um outro animal, por exemplo, ela vai conseguir descrever e dar uma probabilidade para dizer se aquilo é um animal ou não. Né? Basicamente é isso. Então, vamos mostrar agora alguns exemplos do que é Machine Learning e como que a gente já usa isso há muitos anos e a gente nem se toca que é aprendizado de máquina. Né? Um exemplo clássico, talvez, é o próprio portal da Amazon. Né? Hoje tem em outros portais, como o Magalu, etc. A maioria dos grandes portais hoje tem isso muito bem feito. Até os que não estão tão bem feitos já usam algum tipo de recomendador. Um exemplo clássico é o recomendador de produtos. Então, você entra na Amazon e você navegou por algum tempo ali em um determinado... Em algumas páginas, por exemplo, de livros, ele vai te recomendar livros, né, títulos equivalentes para aquilo que você navegou ali. Ou seja, ele pegou o comportamento do usuário, no caso você, viu que você estava navegando em páginas relacionadas a livros, e ele começa a entender, através do histórico, né, os padrões de comportamento, para dizer assim, ó, você gosta de livros de tecnologia, deixa eu te apresentar aqui, ó, recomendados para você. Outro grande exemplo, que é muito comum na China, né, gente? Quem já viu aí as câmeras de vigilância na China que identificam pessoas, carros, objetos, né? Então, isso é muito comum. Basicamente, foi passado diversas imagens sobre pessoas, tá? Mulheres, homens, né, de diversas etnias diferentes, e foi rotulado aquilo ali, ó, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem. E aí a máquina tem que aprender padrões, por exemplo, a mulher normalmente, a maioria das vezes, tem cabelos mais longos, o homem, cabelo mais curto, né? Esses padrões que a máquina aprende, sem que necessariamente você ensine, você fale isso, entendeu? Então, carros de diversos tipos, também e formatos, para que a máquina consiga identificar. Se é um carro, se é uma moto, se é um semáforo e assim por diante. À medida que a gente tem um volume muito grande de dados, a máquina consegue aprender e ela consegue funcionar bem. Tipo, ó, isso é um carro com X de probabilidade. Isso é uma moto com X de probabilidade. Né? Certas situações, isso funciona perfeitamente bem. Outro grande exemplo que tem Machine Learning por trás, tem aprendizado de máquina por trás, é o próprio rede de pesquisa do Google. Né? Então, a gente já usa Google há muitos anos e não necessariamente ninguém chegou e falou, cara, isso aí é aprendizado de máquina, né? Isso aí é Machine Learning. Mas, como que o Google sabe que você fez uma pesquisa ali sobre moda e ele vai te relacionar a sites sobre moda? Existe um engine de pesquisa que correlaciona o texto que você passou para ele, né? Com portais, com diversos portais no mundo, para dizer, ó, isso é sobre moda. Não é somente aprendizado de máquina, tem outras tecnologias ali por trás, né?
E um outro problema que vem sendo resolvido cada vez mais, que é um problema complexo com a machine learning e o aprendizado de máquina, é a detecção de fraude, seja ela qual for, qual o segmento que seja. Por exemplo, cartão de crédito. Quem aqui já recebeu uma negativa, tentou comprar algum produto ou um serviço online, passou o cartão de crédito e recebeu uma negativa falando que aquilo não foi aprovado? Raramente, mas isso acontece. Quando que acontece? Que tem um sistema por trás que identifica, olha, aquele cartão de crédito ou aquele e-mail, né, vindo daquele determinado IP, isso é considerado fraude. Porque, historicamente, compras, por exemplo, de um determinado portal suspeito, ele foi considerado fraude no passado. Então, é sempre olhando no passado, aprendendo as representações e detectando. Um exemplo clássico que os bancos estão usando agora é, se você está aqui no Brasil e você nunca compra de madrugada uma passagem aérea ou um produto, nada. Do nada, 3 horas da manhã, chega uma notificação no banco de uma compra sua de um portal da Índia, comprando uma coisa, um site duvidoso, provavelmente o banco vai negar. Por quê? Existe alguém lá atrás de madrugada trabalhando por isso? Normalmente não. Existe muito dado que foi passado por um sistema, o sistema aprendeu a representar, identificou aquilo como fraudulento, ele marca aquela compra como uma compra suspeita e ele bloqueia a transação, né? E aí tem um humano depois que vira e fala se aquilo ali faz sentido ou não. Até a gente no aplicativo, né, ele fala assim, ó, essa compra foi bloqueada, você confirma? Né? Então, acontece muito isso. E isso é um problema complexo de resolver e vem sendo resolvido há muitos anos com machine learning. Outro grande exemplo de aprendizado de máquina sendo aplicado é na área de finanças, né, na área de trading, na verdade, né? Existem diversos robôs hoje que analisam preços, figuras de cotação de bolsa, esses gráficos, né, tem um nome para isso, análise técnica, tem um nome de figura, essas figuras que formam a partir das imagens, esses dados são passados por um algoritmo, o algoritmo aprende a entender esses padrões desses candles, que cada risquinho desse chama candle, né, e ele começa a dizer, ó, tem uma alta probabilidade dessa ação subir, tem uma alta probabilidade dessa ação cair no próximo candle. O candle pode ser de 1 minuto, de 15, de 1 hora, de 1 dia e assim por diante. Então, hoje já tem diversos robôs que já dão essas probabilidades, os analistas confirmam ou não, então isso já vem sendo feito com machine learning há muito tempo. Bom, agora a gente entra, gente, na parte de inteligência artificial. Mas antes de falar de inteligência artificial, eu queria dar esse contexto do que é machine learning para vocês. Queria mostrar para vocês como que funciona o machine learning, e a gente vê hoje ChatGPT, e qual que é a evolução, qual que é a grande diferença de um para o outro. Muitas empresas ainda estão resolvendo problemas com machine learning, e está funcionando muito bem. Muitas empresas precisam resolver problemas complexos com machine learning, né? Mas tem um recurso, tem um ponto que as limita, que são os dados. Nem sempre a gente tem um grande volume de dados, como o Google, por exemplo. Né? Então, machine learning ainda é uma coisa assim, excelente, funciona muito bem, resolve problemas complexos, mas isso ainda está limitado à capacidade das empresas terem acesso a dados. Né? E aí vem o ChatGPT e tenta resolver essa dor e melhora nesse aspecto. Eu não estou dizendo que o ChatGPT não precisa de dados, ele precisa de dados, mas muitos problemas que antes você não resolvia se você não tivesse uma massa grande de dados, agora você consegue resolver com o ChatGPT. E aí, esse cara já usa uma inteligência artificial diferente. É uma inteligência artificial generativa. É uma inteligência que, além dela consumir dado para aprender as representações e generalizar, né, identificar os gatos, cachorros, identificar transação suspeita, etc., ela passa a gerar novos dados também. E agora que a coisa muda, porque isso é muito disruptivo. Quando a gente começa a gerar novos dados e a própria AI aprende a partir do dado que ela acabou de gerar, e aí que o ChatGPT vem sendo extremamente disruptivo. Uma coisa que é importante dizer, como eu falei, o ChatGPT ainda precisa de dados, mas para problemas, vamos dizer assim, não tão simples, mas que a gente não tem esse histórico de dados, o Google já tem esse histórico de dados, a OpenAI já tem esse histórico de dados, o Google já consegue ler todos os portais que a gente tem, né, tá? Já visto que ele tem acesso com a pesquisa do Google, e assim por diante. Coisas que a minha empresa, talvez a sua empresa, não consegue ter simplesmente todas as bases de dados que existem no mundo. Né? Então, o ChatGPT resolve essa dor.
E aí, para situações onde você não tem uma massa de dados, esse cara é perfeito. Ele gera dados, ele aprende com os próprios dados. E o que é basicamente o ChatGPT e por que ele vem sendo disruptivo? Bom, talvez você pode estar se perguntando assim, cara, mas com machine learning, eu não vi tanto esse barulho, eu não vi a coisa explodindo do jeito que está hoje. Sim, porque a inteligência artificial hoje, gente, ela nada mais é do que um self-service AI. Né? Hoje eu posso ir lá e consultar o ChatGPT para resolver um problema, pedir ele para resolver um problema. Com machine learning, com aprendizado de máquina, não. Precisa de um engenheiro, de um cientista de dados, acessar o dado, coletar, transformar, disponibilizar isso numa aplicação para mim. Com o ChatGPT a coisa está mais fácil. Né? Eu consigo ir lá, pedir o ChatGPT para resolver um problema, conectar o ChatGPT nos meus dados e fazer perguntas para ele. Que é o que a maioria dos gestores sempre quis de analytics, de inteligência artificial. Quem aqui trabalha numa grande empresa e fala, cara, o pessoal de dados trabalha pra caramba, o time é grande e tal, mas eu não tenho acesso ao dado. Eu não tenho acesso àquela informação, ó, levantou a mão. Eu não tenho acesso a saber o básico, por exemplo, uma informação que não está no meu setor, mas está no setor do lado. Mas eu preciso de um data lake, eu preciso de um data warehouse, eu preciso de não sei o quê, preciso passar por um monte de gente para ter acesso a essa informação. O ChatGPT, ele tenta quebrar isso. Porque uma vez que tem o ChatGPT na organização, e nós vamos falar um pouco disso, a ideia é que eu consulto esse guru analisa o dado e ele me dá a resposta. Tá? Bom, e aí a gente entra, vou falar um pouco disso, mas a gente entra numa questão que a gente não pode esquecer nunca. Uma corporação, ela tem que ser, quando ela está madura e ela quer trabalhar com inteligência artificial, ela tem que ser data-driven. Ela tem que ter essa cultura de armazenar dado, de escrever pra caramba, de falar, de documentar os seus processos. Porque o ChatGPT nada mais é que um cara que vai consultar tudo que você já tem na sua base. Né? O cara que vai consultar tudo que você já tem e vai te dar aquela informação mastigada. É como se fosse um colaborador, né, que tem acesso a toda a informação. E compila aquilo para você, resume e assim por diante. Então, a gente não pode tirar aqui a nossa responsabilidade. Não adianta querer colocar o ChatGPT dentro da organização e não trabalhar nos processos de dados, ele não vai ser muito útil. Né? Bom, e aqui a gente fala um pouco das possibilidades. Para a área de vocês, procurement, a maioria das pessoas trabalha com isso aqui, o ChatGPT resolve uma grande dor, que é a parte de PDFs, a gente analisar PDF, extrair informação. Eu sei que a área é muito mais longa do que isso, que vocês fazem é muito mais complexo, mas isso resolve uma grande dor. O fato de você entregar um PDF para ele, um contrato, e começar a fazer pergunta, é muito disruptivo. Tanto é que existem diversas startups que estão focadas nesse problema, de pegar um PDF e começar a entregar uma interface clara, que é o ChatGPT, né? Um chatbot, por exemplo, para você fazer perguntas para o dado. Está vendo aqui esse cara agindo como self-service? Tipo, o dado está aqui e eu não sei processar, mas analisa ele para mim e me dá a resposta. Outra coisa interessante que vem acontecendo é tradução de textos. O ChatGPT, pelo volume de dados que ele tem, pela base, ele começa a traduzir textos em diversas linguagens de uma forma muito eficiente. Tá? Então, isso funciona muito bem, tem até startup nascendo para isso. E aí agora, com a evolução do ChatGPT 4, assim por diante, a gente começa a ter não só a tradução, né? O ChatGPT vai traduzir um determinado idioma, vai falar, a gente vai ouvir, vai entender, e assim por diante. Responder dúvidas, sanar questões complexas, né? Quando eu falei lá do PDF, gente, no fato de a gente conseguir analisar PDF hoje, fazer perguntas por PDF, só tem valor se determinadas perguntas que são complexas, que às vezes um advogado conseguiria fazer e eu, não ter informação da lei, não consigo. Mas se eu consigo essa informação do advogado, eu consigo consultar. Né? Então, só faz sentido se for complexo. Foi o que o Silvio falou aqui. Né? Tipo, se não for algo que eu preciso de um especialista, para que eu estou usando, tem alguém ali, né? Coloca o ChatGPT para fazer perguntas simples e pronto. Programação. Aqui a coisa está mudando muito. Aqui a gente vê um pico de produtividade e a gente vê muita coisa sendo pronta. Então, o programador é um profissional, atualmente, um profissional caro, né? Quem tem programador que sabe o preço que é. E extremamente importante, toda organização agora, hoje em dia, tem tecnologia, tem produto, está desenvolvendo as coisas, precisa de tecnologia o tempo inteiro, mas tecnologia nas organizações virou um gargalo. Né? Então, ou seja, ter tanta demanda que a tecnologia, o time de tecnologia não consegue atender.
E o ChatGPT vem resolvendo muitas dores. Por exemplo, gera código, corrige código, aponta erro, gera documentação e explica código. Então, imagine que eu tenho um grande problema, eu escrevo esse problema em linguagem natural, né? Por exemplo, eu quero fazer o cálculo x, y, z lá, tal. Gera um código para mim que faz isso, ele consegue gerar. Aí é uma grande discussão se esse código pode ir para a produção, se esse código está extremamente seguro, é uma outra discussão. Mas antes a gente não tinha nem isso, né? Então o Service AI vem acontecendo. Tanto é que o pessoal, o CEO do Stable AI, que é o cara que criou o Stable Diffusion, ele fez uma entrevista recente e falou que em 5 anos não existirão programadores mais. E aí ele defendeu essa tese, dizendo que na pesquisa que ele trouxe do GitHub, o GitHub revelou que hoje 40% do código que é feito upload para o GitHub já é gerado por AI, né? Hoje. Então ele acredita que em 5 anos 100% do código que é gerado dentro do GitHub vai ser gerado por AI. Isso é bem polêmico, tem gente que não concorda, eu não tenho uma definição clara sobre isso, acho também que tem alguns pontos que ele está certo, alguns pontos que não. Mas, enfim, é uma realidade. Então, a gente vê isso acontecendo cada vez mais. Isso vai corroborar com o aumento absurdo da produtividade. Que antes você demorar 6 meses para desenvolver um sistema, se isso for verdade, se a gente tiver AIs boas, que geram bons códigos, seguros e que podem rodar em produção, a gente vai desenvolver muito mais rápido. Outra ferramenta que vem sendo muito explorada e o ChatGPT vem evoluindo muito é com a parte de código interpreter. Ou seja, hoje você tem uma interface lá onde você consegue subir um dataset, imagina pegar um sample de dados da sua empresa, subir na interface e falar, analisa esse código, esse dado para mim. Fazer perguntas usando linguagem natural mesmo. Me fala aqui, ó, o que tem informação de vendas, de faturamento, por loja, por departamento, por região. Me dá um gráfico, N gráficos que me mostram o faturamento por loja, por região, etc. Sem eu saber codar, gente. Entendeu? Isso é um poder absurdo para o analista de negócio, para o cara de business que precisa tomar decisão. Haja visto que a própria Microsoft criou o Copilot integrado dentro do Power BI. Então, dentro do Power BI agora, você vai ter uma interface para fazer consultas ao dado e ele vai gerar gráfico, ele vai criar o próprio dashboard ali para a gente, né? Então, é o que o código interpreter faz. ChatGPT sendo usado para tutorias. Quem estuda online já viu, em algumas plataformas já estão implementando a tutoria 100% usando AI. Então, já é possível responder perguntas de usuário, de pessoas, revisar exercícios, corrigir textos e gerar simulados. Então, por exemplo, eu tive no Hot and Cold em agosto, salvo engano, lá em BH, vai vir da Hotmart. Quem conhece a Hotmart aqui? Ah, muita gente. A Hotmart é uma empresa absurda, gigante, tem cerca de 3 mil produtos, né, cursos online sendo criados por dia hoje, a Hotmart, e eles estão com o Hotmart AI, eu vou falar um pouquinho aqui. Mas o Hotmart AI, na parte de tutoria, faz exatamente isso. Imagina, pegar um curso, transcrever tudo isso em texto e permitir que tenha um tutor para responder dúvidas de alunos, sem necessariamente ter um suporte. Né? A ideia deles é que você use o Hotmart AI para fazer perguntas para o tutor, na inteligência artificial, sem necessariamente precisar de ter o especialista ali respondendo. Eu tenho cursos na Hotmart e eu sei o que é ter que ter uma equipe de suporte, alguém para lá responder o aluno e tal. Então, a Hotmart AI quer acabar com isso. Eles já estão bem avançados nesse aspecto. Criação de conteúdo, foi um exemplo aqui que o Silvio comentou na palestra anterior, né? Então, hoje já está muito viável ter copy para anúncios. Então, você consegue escrever um texto, né, persuasivo para para subir em cima de um produto digital, um produto físico, um produto para e-commerce. Texto persuasivo. Eu posso chegar para o ChatGPT e falar, escreva como vender esse produto de forma persuasiva, assumindo que a persona é essa. Tá? Ele consegue gerar um código, um texto para mim. Texto para blogs, texto para produtos. Então, por que eu falei que é viável e não quer dizer que está pronto para ir em produção? Que hoje o Google já tem inteligência artificial para identificar que aquele texto que você gerou no ChatGPT ou em qualquer outra AI, ele é um texto gerado por AI e o Google vai te penalizar. Então, não é simplesmente gerar o texto, subir no seu blog e tá ranqueado. O Google vai penalizar, você vai perder ranqueamento. Então, existem tecnologias hoje que identificam isso, né? Recrutamento e contratação. Aqui já resolve um grande dor. Quem trabalha com RH, ou já trabalhou, sabe como que é um processo de recrutação. É PDF, é documento, é RH, é currículo, é um monte de informação que você precisa receber do candidato.
E hoje já tem startups, já tem empresas utilizando ChatGPT para analisar currículos, resumos de currículos, gerar perguntas para entrevistados e gerar testes técnicos. Não acho que isso vai substituir a figura do analista, do psicólogo, não acho, de verdade, mas isso dá uma produtividade imensa para esse tipo de profissional. Outra grande AI, né, que vem crescendo muito é o Midjourney. E o que é o Midjourney? É um text-to-image, uma AI que é capaz de gerar imagens, né, gerar imagens a partir de texto. Então, eu passo prompts, eu começo a passar assim, eu quero que gere uma imagem de uma pessoa assim, se assado, mais realística possível. Ele recebe comandos a partir do Discord, de forma interativa, e ele gera imagens surreais para mim, assim, desde imagens mais voltadas para desenho animado ou para ficção, até coisas mais realistas. Então, o Midjourney é gratuito até certo ponto, depois você tem que pagar para usar. Já tem gente usando isso para peça de publicidade 100% original e ganha dinheiro com isso. Então, por exemplo, se você entrar aí no Fiverr e você consegue encontrar designers que você pode falar que design especializado em Midjourney para você construir uma imagem que é totalmente original. Você fala assim, eu quero uma imagem que leva esse conceito por trás, o cara especialista em Midjourney sabe todos os comandos, ele gera os prompts, né, os comandos ali no caso, e começa a gerar a imagem muito realística ou muito uma pegada bem diferente do normal. Então, já tem muita gente trabalhando mesmo com Midjourney nesse aspecto. Esse é um exemplo também real de que uma escritora gerou para um blog, onde ela pediu um conceito baseado numa imagem antiga dela, que ela tinha com a avó dela. Então, ela olhou para a imagem que ela tinha e falou, quero uma imagem próxima a essa, lembrando um aspecto mais realístico, mas também, ao mesmo tempo, evidenciando que é uma arte, né? uma imagem, mas com foco como se fosse uma pintura. Né? E eles conseguiram gerar uma imagem tão boa que isso repercutiu no Reddit e outros fóruns, e foi um grande case do Midjourney. Assim. Outro exemplo, essa imagem também foi nesse mesmo tom, de blog, de portal, onde uma pessoa passou um contexto muito humano e o Midjourney conseguiu gerar uma coisa muito original. Esse caso aqui foi um thumbnail que bombou no Twitter, onde um usuário, né, usando o Midjourney, free ainda, gratuito, conseguiu gerar uma imagem que representava exatamente a New Lester dele. Uma explosão de informações, novidades sobre inteligências artificiais e tecnologias em geral. Então, são todos os cases aqui que eu trouxe de AI sendo usado no nosso dia a dia. Esse último caso aqui sobre Midjourney, gente, esse de um lado tem um monumento que está escrito realidade, né? E o outro é AI. Essa era a realidade e essa é AI. Se embaralhar ali, eu tenho certeza que ninguém vai descobrir o que é AI e o que é realidade. Não é impossível. Então, o pessoal publicou muito isso num blog americano, e isso bombou nas redes sociais, obviamente, que ficou muito próximo. Tem gente que fala que ficou até melhor. Não sei, mas ficou muito próximo. O DALL-E 2 é uma outra ferramenta, né, para inteligência artificial, também com esse foco de text-to-image, que gera imagens muito interessantes também, nessa mesma pegada. A diferença é que ela tem uma interface. Ela tem uma interface web onde você faz você passa os prompts, passa os comandos, não é via Discord, não. Então, também um exemplo muito próximo do Midjourney, o Midjourney é até mais famoso. E essa tecnologia é do cara do Stable Diffusion, né? Ou seja, a Stable Diffusion é uma empresa também da Establish que a OpenAI comprou, que também gera o mesmo conceito. Essa imagem, por exemplo, é gerada por AI. E, às vezes, se você vê essa imagem, você demora a perceber que ela é AI. Que ela é muito humana, assim, uma imagem muito parecendo alguém mesmo, real. Assim. Então, é bem interessante. Bom, agora a gente fala um pouco de cases, né, de inteligência artificial. Lembrando, gente, que inteligência artificial aqui não é só a inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT. Então, a gente já tem toda aquela inteligência artificial que eu falei, machine learning, aprendizado de máquina, né, tudo aquilo ali. Desculpa, um case interessante é da Muff AI. Essa startup, ela gera áudio a partir de texto. Então, você gera voz virtual a partir de N personas. Então, por exemplo, eu quero uma voz de um suporte de cliente. Né? Eu quero a voz de um podcaster. Eu quero a voz, e assim por diante, de alguém de corporação, né? Enfim, de marqueteira, etc. Então, você passa o persona que você quer, passa o texto, ele gera um áudio muito bom. Vem ganhando muita popularidade. Outro exemplo de AI, né, que não é ChatGPT para implementar, mas é um AI,
que é integrado ao GitHub, é um produto da Microsoft hoje, é o GitHub Copilot, onde a gente consegue gerar código. Você está escrevendo código, ele já começa a sugerir código para você. Então, você paga uma assinatura ali de, salvo engano, 15 a 20 dólares, e qualquer programador tem acesso a isso. Eles chamam de AI per program, né? Imagina que você tem um programador e você tem um outro programador avaliando o código desse programador, né? Essa ferramenta, na minha opinião, é a ferramenta que vem sendo muito disruptiva quando o assunto é dados. Eu falo isso até, interessante eu falar isso, que eu trabalho com dados, estou em empresa de dados, mas essa ferramenta, ela vem de forma muito disruptiva, por quê? A ideia é, eu tenho um plugin, um GitHub, um chatbot baseado em ChatGPT, onde eu aponto os meus dados, o meu data lake da minha empresa, privado, e eu começo a perguntar ao ChatGPT, né, no caso, privado ali, o bot, sobre os meus dados, sem ter engenheiro de dados, sem ter cientista de dados trabalhando para me entregar aquele dado. Então, é uma ferramenta que chama Chatbase, uma AI também, uma startup que está crescendo muito. Outra ferramenta, muito para quem trabalha com PDF, que eu achei fantástica, é a UPDF. Essa ferramenta a gente consegue fazer perguntas, traduzir textos, pedir explicação, pedir resumo, tudo de um determinado PDF, online, né, uma plataforma online, onde eu subo o PDF ali e começo a fazer análise daquilo ali em um chat logo à esquerda. Então, uma startup focada nisso. Lembrando aquilo que eu falei lá atrás, estão existindo startups, estão nascendo empresas muito focadas em resolver problemas específicos que antes a gente não conseguia, agora a gente consegue com AI. Outro exemplo também de a AI sendo usada como self-service é o próprio Bloomberg. A Bloomberg é uma empresa gigante que já trabalha com dados há muitos anos, vende dados, né, gente? Vende análise, vende informação, e agora a Bloomberg tem o Bloomberg ChatGPT, Bloomberg GPT, que é uma interface, nada mais é que um ChatGPT privado dela, corporativo, obviamente, que o objetivo é fazer análise de sentimento de uma forma mais rápida, tradução de headlines e chatbot para analistas. Eles já fazem análise de sentimento, tradução de headlines há muitos anos. Então, você tem um terminal onde você vê diversas notícias sobre o mercado financeiro em N idiomas. E análise de sentimento disso. Se aquela notícia é positiva, negativa, baseada no ativo, assim por diante. Porém, com o ChatGPT, eles acreditam que eles fazem mais rápido e entregam essa interface, mais uma vez, para o tomador de decisão fazer perguntas usando interface natural. Sempre para trazer produtividade para o tomador de decisão. Essa startup, a Talking Paul, é muito interessante, que a ideia é você ter uma ferramenta de aprendizado de idioma, onde você pode interagir como se fosse um professor. Onde você manda áudio, ela entende áudio, responde áudio, para você aprender o idioma de uma forma interativa usando a AI. Então, uma ferramenta bem legal também, vem crescendo muito. Automat é uma startup para fazer automação de fluxos e processos. Tá? Então, como se fosse RPA, né? Processos envolvendo RPA. Por exemplo, Web Research, faz pesquisa na internet, ela faz preenchimento de formulários, ela extrai PDFs de um determinado link, armazena isso em um banco de dados, faz um monte de trabalho operacional usando inteligência artificial. Um case interessante, não usando o ChatGPT, mas inteligência artificial, é o exemplo de supermercado, essa rede de supermercado, a Coop, onde esses caras têm um grande desafio. Eles vendem produtos perecíveis, vamos dizer assim, de alimentação. Então, eles têm um grande problema. Eles não dá para vender para toda a extensão territorial. Algumas cidades que podem comprar, etc. Tem uma questão de localidade. E o maior problema deles é como manter estoque disso. Perde muito rápido, tem que ter alguém para levar em casa, da pessoa que compra, logística, uma série de problemas. Esses caras tinham muito problema de previsão de estoque. Então, tem um case do Google, onde eles usam o Vertex AI para fazer um modelo preditivo para dizer qual a ideia, o tamanho ideal do estoque, qual o produto armazenar, por quanto tempo, assim por diante. Então, tem esse case no próprio portal do Google, vocês acham? Deles aplicando o Vertex AI, que já é um produto que está dentro do Google Cloud, onde a gente consegue usar modelos prontos de inteligência artificial, treinados pelo Google On Demand. A gente consegue clicar lá, gerar um modelo, e aí, obviamente, você tem que ter uma equipe ali, mas você já tem grande parte do desenvolvimento pronto. Essa startup brasileira, Money AI, é um assistente virtual para automatizar protocolos hospitalares, muito usando inteligência artificial generativa também. A ideia deles é resolver um monte de dor que tem dentro dos hospitais e protocolos para que você consiga ter uma forma mais rápida usando um assistente ali. Essa startup vem ganhando tanta visibilidade que o próprio Bill Gates é investidor.
no instituto dele junto com a esposa dele, ele tem um instituto, né? Eles investiram nesses caras agora. Outro exemplo interessante de case de uso, usando inteligência artificial, é o pessoal da Tecnisa, que construiu um assistente virtual, que eles chamam de consultora imobiliária, onde você consegue bater um papo humanizado com ela, enviar e-books, ela envia fotos, manda vídeos, entende áudios, um monte de recursos para que você consiga tirar informação sobre imóveis, sobre compra, sobre decoração, né? Até pedir informação sobre o hall da sua casa, pode tirar uma foto e falar o que você acha que serve aqui nesse ambiente, e ela entrega essa informação via texto ali. Falei da Hotmart AI, né? Já falei anteriormente, falando a parte de tutoria ali. Hoje você consegue ir lá na Hotmart AI e falar, eu quero criar um curso sobre culinária. Ele te dá toda uma ementa pronta para você criar seu curso de culinária, até preço ideal que você iria vender aquilo ali. Warren Investimentos é uma startup também que vem crescendo muito, né? Que inovou com a forma de investir lá atrás, alguns anos atrás, usando inteligência artificial, machine learning, nem era ChatGPT, né? Ninguém nem falava disso, esses caras já cresceram muito usando uma forma inteligente de investimentos. Alguns cases de inteligência artificial e analytics aqui da minha empresa, gente, eu queria comentar também. A gente fez um trabalho muito interessante usando machine learning na Panvel Farmácias. Quem conhece a Panvel aqui? É muita gente. São Paulo, eles são pequenos ainda, né? No Sul, são mais de 600 lojas hoje. E eles têm quase 4 milhões de clientes por mês. Então, lá a gente implementou um modelo de recomendação para prever, para dizer quais produtos seriam ideais para cada cliente desses 4 milhões de clientes. E via e-mail, via push notification, está sendo usado, estão dando bons resultados lá. Isso aumenta a LTV com a marca, isso fideliza e a gente entrega ofertas personalizadas. No Grupo Sonepar, na parte de procurement, a gente tem um case que a gente vem trabalhando com eles, que é, qual que é o desafio? Eles querem entender melhor os fornecedores, as características de milhares de fornecedores que eles têm. É uma varejista do setor elétrico, né? E a ideia é dar um score para o fornecedor, tá? On-time delivery, onde eles conseguem ver um monte de características e ter dashboards analíticos para os gestores dizerem quais são os melhores fornecedores, premiar esses caras no final do ano, trazer mais condições para N fornecedores baseado em um monte de variável. Então, o objetivo deles é ter previsibilidade e qualidade do fornecedor. Coloquei em destaque ali, porque isso a gente não chegou a fazer. A gente está trabalhando todo com a parte de qualidade para eles identificar os melhores. O próximo passo do projeto é ser preditivo. É começar a falar, quando esse cara entrar na base, 30 dias, 60 dias trabalhando com ele, já vai dizer, esse cara tem chance de se tomar um fornecedor premium, assim por diante. Então, é um passo à frente que a gente vai trabalhar com eles lá. API para procurement, eu não posso comentar quem é o cliente nesse caso, mas basicamente a gente tem crawlers e algoritmos preditivos que coletam dados de diversas fontes, né, principalmente de commodities, tá? Extrai esses dados e começa a prever preço de cotação, enfim, coisas assim nesse sentido. A Hike é uma empresa de marketing, a gente trabalha muito com marketing analytics lá, e eles têm um desafio. Eles têm diversos portais que estão sobre a rede deles, e eles têm anúncios nesses portais, né, texto mesmo, anúncio do Google que aparece ali, e eles gostariam de, dados os anúncios, o que aquele anúncio fala na rede do cliente, no portal do cliente? É sobre moda? É sobre tecnologia? É sobre educação? Então, a gente extrai os textos desses anúncios, entrega para a inteligência artificial e ela classifica. Isso é educação, é moda, é tecnologia. Isso dá inteligência para a Hike negociar com os fornecedores dela e até bypassar, né, faz mais sentido ela oferecer uma condição especial para o portal do que ela deixar o Google vender anúncio lá. Então, é uma coisa interessante. Falando de riscos agora, gente, para a gente fechar, é muito legal falar desse aspecto, porque muita gente fala sobre os benefícios, né? Eu falei muito aqui dos benefícios, das coisas disruptivas, mas a gente tem que dizer também o que é perigoso, o que é problemático, o que eu vejo como risco. Recentemente, a gente viu o case da Samsung sobre vazamento de informações, e a Samsung, a partir disso, proibiu o uso de AI após o vazamento de dados com o ChatGPT. Então, basicamente, eles perderam patentes, porque código deles entrou para o ChatGPT e aquilo ali foi vazado, né? Produtos que estavam em experimentação, assim por diante. Esse é um risco de usar o ChatGPT aberto. Recentemente, também, a Apple proibiu os funcionários de usar ChatGPT, né? E a Amazon também. Outro grande risco a gente vê, golpes com áudio fake. Então, lembra da Muff AI, que é uma startup que gera áudio a partir de texto? Hoje tem um monte de gente, né, fraudadores, gerando áudio falso a partir de texto para aplicar golpe.
Então, não se assustem se chegar um áudio assim com a voz da sua mãe no seu WhatsApp te pedindo dinheiro emprestado, né, para você fazer um Pix para ele. Isso já está acontecendo, inclusive. Então, na Índia, eles já tinham um número absurdo lá de fraudes nesse aspecto. Jovens usando ChatGPT como psicólogo em busca de conversas sem julgamentos. Então, isso também as pessoas veem como risco. E, obviamente, é um risco, né? A gente começar a usar a inteligência artificial como ela fosse uma salvadora da humanidade. E não é, né? Como resolver isso? Outro risco que aconteceu, e que eu vejo como risco, foi um fato engraçado, mas é um risco. Que é, a maioria de vocês viram essa imagem, vocês estão rindo, né? O Papa ali com a jaqueta super transada e tal. Essa foi uma imagem gerada pelo Midjourney. Tá? E, inclusive, o cara que fez isso ficou famoso. Todo mundo falava o nome dele. Então, uma fake image. Né? Outro caso de fake image é do Trump. Tá? Como se estivesse ali lutando ali com a polícia, numa rebelião e tal. Esse trem bombou, assim, no Twitter e tal. Por que eu coloquei essas... Deixa eu ver se tem mais uma. Por que eu coloquei isso como risco, gente? Imagina uma eleição no Brasil. O que vai acontecer? Né? Então, a gente já recebe um monte de fake no WhatsApp. Agora, a gente recebe foto manipulada de um político, de uma figura pública. A gente vai receber vídeo. Hoje é possível gerar vídeo a partir da AI. Né? Áudio. Então, imagina, o cara gerar áudio de um candidato e popular os grupos no WhatsApp. Vai ser um caos, mas isso vai acontecer. Então, eu vejo como risco. Isso leva à tomada de decisões erradas, leva a desespero, a caos, enfim, um monte de coisa que pode acontecer. Soluções que vêm para resolver esses riscos, alguns deles, obviamente, outros não têm solução ainda aberta. Enfim, está aberto aí para as startups inovar e criar soluções. Né? Soluções que nascem aí com o ChatGPT e nasceu muito rápido. Bard AI, solução do Google, para a gente rodar modelos do tipo ChatGPT e outros, né, diversos outros modelos, usando o ambiente corporativo. Então, aquele problema de vazamento de dados lá na Samsung, e na Apple, enfim, e outras empresas, a gente usando uma solução corporativa, onde o meu dado, o Google me garantir que aquele dado não vai ser vazado, que ninguém vai ter acesso, é isso que é a nova tendência. Ninguém vai querer usar isso, informação corporativa, no ChatGPT aberto. Então, a tendência é, ou você cria o seu, open source, né, e arca com tudo isso, ou você usa uma ferramenta corporativa tipo Google, ou a Amazon Bedrock, também a solução vem com muita força aí, né? Eles estavam até no Hot and Cold anunciando esse produto. Ou seja, um ambiente corporativo para você ter modelos do tipo ChatGPT, você ter Code Whisper, então código gerado pela própria Amazon, sem estar esse código aberto no GitHub. No GitHub também não é aberto, né? A maioria dos códigos você sobe como privado, mas eles querem ter um repositório deles para garantir que não tenha vazamento de código. E a Microsoft compra a OpenAI. Então, a gente já tem hoje o ChatGPT sendo integrado à maioria dos produtos da Azure e da Microsoft. Bing, enfim, Teams, agora, né, as nossas reuniões vão ser transcritas em texto e assim por diante. Então, essas são as soluções corporativas que as Big Techs estão desenvolvendo para resolver os problemas da IA generativa e dar acesso cada vez mais para as empresas, sejam elas pequenas, grandes e médias. Porque até então, eu montar um ChatGPT da minha casa e desenvolver, não é tão simples como as pessoas falam. Eu tenho que ter muito dado, eu tenho que ter muita infraestrutura, né? Então, ou eu uso uma cloud, eu já aproveito tudo isso, ou eu uso o ChatGPT aberto, beleza? Gente, é isso. Obrigado. Boa. Aí, pessoal, aqui mais pé no chão, né? A gente vendo mais aplicações práticas. E aí eu já vou abrir aqui para algumas perguntas aqui para o nosso palestrante. Pedir para Marcelo pegar o cubo mágico para atacar alguém aqui antes do nosso happy hour, para quem quiser fazer pergunta ao vivo. Sidão aqui também vai projetar para vocês pegarem o nosso QR Code aqui no Mentimeter, para vocês também poderem fazer as perguntas no aplicativo. Quem quiser, levanta a mão aqui para fazer pergunta no presencial. Por favor, levanta a mão. O aplicativo aí também vai. Enquanto o Sidão coloca aqui para vocês na projeção, né? Vamos lá? Já está aí na projeção. Então, acho que eu vou dar aqui o kick-off, né? Eu acho que Silvio estava falando um pouco, acho que você até trouxe, né, Rodrigo? Falando um pouco sobre receio, né? Tipo, e aí?
Será que a gente para tudo? Será que a gente não para tudo? E as aplicações já estão surgindo, né? Eu vou botar você na fogueira. Você não quis dar a sua opinião, mas eu quero saber qual é a sua, né? Tu estás otimista ou tu vê que pode dar uma merda muito grande, como foram exatamente esses casos aí, Samsung, Apple, principalmente pensando no cenário B2B, né? Pensando não nas aplicações mais pessoa física, eu acho que isso acelera rápido, né? Mas a nível corporação tem sempre um cuidado maior, porque os riscos institucionais são muito maiores, né? Eu queria tua opinião sobre isso aqui para dar o kickoff na pergunta. QR Code aí para quem quiser fazer mais. Eu pego as próximas. Não, perfeito. Eu acredito que existe o risco, né, como eu trouxe aqui, e ele é importante realmente. A gente tem que, as empresas já entenderam isso. Haja visto que essas soluções, Amazon Bedrock, o Bard AI, enfim, a Azure comprando a OpenAI e produtizando isso em uma pegada corporativa, isso aconteceu muito rápido. Então, desde o lançamento do ChatGPT, os caras já compraram startup, já compraram empresa, a Databricks também, esqueci de pôr aqui, para resolver essa dor. Então, se isso não fosse importante, essas empresas não estariam investindo tanto nisso para que as empresas grandes e pequenas e médias poderiam ter um ambiente seguro para trabalhar com inteligência artificial generativa, principalmente. Então, é um grande risco, com certeza, mas as soluções estão vindo cada vez mais rápido. Boa. Tem uma pergunta já aqui também surgindo. Você falou do Midjourney, né? E acho que o Silvio falou muito do DALL-E também, que é o gerador de imagens do OpenAI. E aí tem uma discussão muito grande, né, sobre direitos autorais, né, e créditos, né, sobre as imagens geradas nesses modelos. Para onde tu acha que vai essa discussão, Rodrigo? Bom, essa questão de direitos autorais é bem complexo mesmo. Inclusive, se você for ler o paper e a provocação que tem no portal da DEL e da Midjourney, etc., eles não endereçam como eles resolvem a questão da propriedade intelectual ali, dos direitos autorais. Não existe uma formalidade, uma forma de resolver isso ainda. A verdade é essa. Hoje ainda está infringindo direitos autorais. Uma coisa que está acontecendo muito é com o segmento da música. Então, hoje já tem inteligência artificial para a gente gerar música. Mas está sendo gerado um monte de música que copia riff de outras músicas, né? Copia batida de outras músicas, copia letra não, mas riff, batida, tudo isso já existe e hoje a inteligência artificial vai lá e gera aquela música, não tem nada que legaliza aquilo e que inviabiliza. Então, hoje está sem regulação mesmo. Eu acho que foi agora, essa semana, que eu acho que a Associação de Artistas lá nos Estados Unidos entrou com ação coletiva, né? Sim. Um processo gigantesco, exatamente, querendo que a OpenAI pagasse direitos autorais em cima de todas dos textos gerados e das inteligências geradas em cima de produções artísticas, né? Que em tese são protegidas por propriedade intelectual. E aí uma pergunta específica aqui também que surgiu da tua palestra. Alguém perguntou se a Hike, que você citou, faz monitoramento de redes sociais, sabe dizer? Não faz. Eles têm um modelo de marketing diferente, assim, eles atuam no CAC. Então, o cliente precisa de mais clientes, eles atuam no success fee, ou seja, eles trazem cliente para aquela empresa sem necessariamente cobrar para aquela empresa. Só em caso daquele cliente fidelizar, comprar um produto ou gerar aquela lead, aí eles recebem. Então, eles não monitoram redes sociais, eles têm uma rede de parceiros. Então, por exemplo, vou dar exemplo aqui. A empresa tem um vestibular e ela precisa de jovens que vão cadastrar no vestibular dela. A Hike fala assim, ao invés de você usar as mídias tradicionais, Facebook, Instagram, etc., contrata com a gente. A gente tem uma rede de parceiros, influenciadores, Instagram, etc. A gente tem uma rede de parceiros. A gente faz uma parceria com esses caras anunciam o vestibular e você nos paga pela quantidade de lead que a gente traz. Esse é o modelo de negócio deles. Vou para mais duas últimas perguntas aqui. Eu vou para a mais votada. Como utilizar a IA considerando a aplicação da LGPD, né? Tipo, aí falamos de segurança, mas também dados pessoais, né? E aí? Como usar a AI com a LGPD? Existe alguma barreira? Tem aqui. A LGPD, não necessariamente ela limita. Ela especifica formas de controle, entendeu? Então, assim, não mudou nada, você vai conseguir trabalhar com dado, a diferença é que você tem que ter controle daquele dado, você tem que taguear o dado que é sensível, você tem que anomatizar a informação de pessoas, você tem que ter o consenso do usuário para gerar informação para ele, para fazer push notification, para mandar um e-mail, tem que ter opt-in, entendeu? Então, assim, a LGPD, ela não está lá para
acabar ou bloquear. Ela está lá para controlar e regular a privacidade a dados. Então, assim, a ideia de você gerar dados com inteligência generativa vai continuar funcionando. A forma como você manipula o dado, como você armazena e como você controla aquilo ali, que você vai ter que responder as questões da LGPD. Show. E para fechar, cara, deu BO na Samsung e na Apple. Então, qual seria a tua dica aí final para a galera conseguir vender o benefício de AI dentro das organizações sem tomar porrada com o cara abrindo essa notícia e falando, tu quer que a gente seja o próximo, né? Então, como é que faz para vender um projeto desse assim para uma liderança? Excelente pergunta, essa é excelente. O ideal é que você venda AI dentro da sua companhia com controle, usando uma cloud, usando um recurso, por exemplo, na Amazon, no Google, na Azure, ou você tem um ambiente on-premises, né? Você tem um servidor on-premises, tem um time de dados que vai subir um modelo LLM ali para você. Você vai montar o seu próprio LGPD, vai pegar seu dado e vai treinar. Então, a ideia é essa. Não recomendo ninguém tentar vender inteligência artificial generativa utilizando a OpenAI aberta. Legal, show de bola, que aula também aqui para finalizar. Obrigado demais por ter vindo. Salva de palmas para o Rodrigo, pessoal.